Diz assim o Senhor, livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha casa? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor Deus de Israel diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. E o que vier a acontecer com os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Versículo número 9. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os ouvidos tinindo. Versículo 19. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Aleluia. Somente até aqui, meus irmãos. Filho de Deus, Altíssimo Deus, Senhor de toda a terra, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai. Senhor, chegou a hora, Senhor, de nós ministrarmos a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Chegou a hora de nós, Senhor, de toda a terra sermos edificados, Senhor. Chegou a hora de nós sermos, Pai, mais uma vez curados por Ti, Senhor. Chegou a hora de nós sermos, Senhor, mais uma vez, Senhor, ensinados por Ti, Senhor. Eu rogo a Ti agora que o Teu Espírito Santo, meu Senhor, se mova neste lugar, Senhor. Move-se, Senhor, nas emoções, move-se nas mentes, Senhor. Move-se, Senhor, nos corações, Senhor, das vidas que aqui estão e que me ouvem, Senhor, de toda a terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, e cambalabassúbia, ricalabalabalabalabalabalabalabaxéia, serebicambalabalabalabaxéia, serebicandalastre. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, põe as Tuas palavras na minha boca, meu Senhor, e castro, lixalaha, xerebicandalabalabalabachaya, serebicandalastre. Oh Deus, Deus exaltado, Senhor, tem misericórdia, Senhor, da minha vida agora, Senhor, da glória, para que eu ouça a Tua voz, Senhor, para que, Senhor, meu coração seja transformado por Ti agora, Senhor, e minha mente, Senhor, seja completamente tomada por Ti, Senhor. Que os meus pensamentos agora, Senhor, sejam os Teus pensamentos, meu Senhor. Edifica-nos, Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Para que seja exaltado o Teu santo nome, para que seja glorificado o Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, exaltado e glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, meu Senhor. Irmãos, nós lemos aqui um trecho da palavra do Senhor. Obviamente, para você entender todo o contexto desta palavra, você deveria ler e meditar no
capítulo 1 de 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, pelo menos, para você entender aquilo que estava acontecendo espiritualmente naquele momento. Nós vimos aqui algumas passagens que nós lemos, alguns versículos, mas a história toda, irmãos amados, ela acontece num lugar. Ela acontece num lugar chamado Siló, uma cidade, né, um pouco distante de Jerusalém, uma cidade ali, né, que tinha como sacerdote um homem chamado Eli, e também seus filhos, 2 filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes ali naquela cidade. E nós encontramos ali, então, esses 3 personagens, esses 3 homens, Eli, mais seus 2 filhos, Ofni e Finéias, né, que eram ministros do Senhor, que eram pessoas ali que deveriam ser usadas por Deus, né, para executar o papel de um sacerdote. Qual que é o papel de um sacerdote, irmãos? Né? Obviamente que você deve saber, porque você é sacerdote do seu lar, né? O papel de um sacerdote é ensinar a palavra de Deus. O papel do sacerdote é consagrar coisas a Deus. O papel de um sacerdote é abençoar em nome de Jesus. O papel de um sacerdote é cuidar com que as coisas, né, que são de Deus se mantenham íntegras, né, no lugar onde aquela pessoa habita ou trabalha. Esse é o papel de um sacerdote. E ao mesmo tempo nós vemos ali a história de uma mulher chamada Ana, né? Uma mulher assim, cheia do poder de Deus, uma mulher inspirada tremendamente pelo poder do Espírito Santo. E essa mulher chamada Ana, ela era uma mulher fiel a Deus. Seu marido também, chamado Eucana, era um homem fiel a Deus. E Ana era estéril, não podia ter filhos, né? E Eucana, seu marido, tinha uma outra mulher chamada Penina, e ela tinha diversos filhos. E Ana se entristecia muito, porque o desejo daquela mulher era ser mãe. E a Bíblia diz que Eucana, mais Ana e Penina desciam todo ano a Siló para ali consagrar a Deus, porque o tabernáculo de Deus, irmãos, não existia o templo de Deus ainda, mas o tabernáculo de Deus, né, no modelo daquele que Moisés construiu no deserto, existia em Siló, né? E ali as pessoas levavam então, pelo menos uma vez por ano ali, um sacrifício, uma oferta a Deus, né, para que pudesse ser ali sacrificada, né, para que houvesse remissão dos pecados, para a alegria do coração de Deus, e com diversos outros objetivos. E Eucana, Ana e Penina desciam então todo ano ali a Siló para, né, adorar ao Senhor e sacrificar a Deus. E Ana, em determinado momento, chorando na presença do Senhor em oração, ela colocava o seu sofrimento e a sua dor por não ser mãe. E a Bíblia diz que Ana, em determinado momento da sua oração, ela disse para o Senhor: Senhor, se tu me deres um filho, esse filho será consagrado a ti. Esse filho será entregue a ti e consagrado a ti, né? Sobre a cabeça dele não passará navalha, né? Ele vestirá vestes de linho e outras coisas mais que eram estabelecidas para aquele que era nazireu, ou seja, consagrado a Deus. E Deus ouviu a oração de Ana, o choro de Ana, o pranto de Ana, e concedeu a ela um filho. E esse filho, né, se chamou Samuel. E esse filho, depois de ser desmamado, ele foi entregue, foi levado por Ana, depois de alguns anos, obviamente, né? As pessoas, alguns teólogos, eles acreditam que, né, Samuel tinha de 6 até 8 anos de idade. Então, né, Ana levou ali Samuel e entregou para o sacerdote Eli, para que o sacerdote ali cuidasse dele
e o preparasse para ser um homem de Deus. E quando Ana trouxe o filho, ela lembrou Eli, né, de que aquele era o filho, né, que ela estava buscando em Deus e que Deus concedeu a ela. E aí nós vemos, irmãos, uma mistura de histórias. E aí nós começamos a ver uma mistura de histórias na Bíblia, aonde a vida de Eli, né, e Samuel se encontram. Eli, um sacerdote já idoso, um sacerdote já que não enxergava bem das vistas. A Bíblia diz que quando Samuel foi entregue a ele, ele já era idoso e já não enxergava, quase que não enxergava, era quase que completamente cego, né? E, né, Samuel começou a se relacionar ali com Eli, e Eli começou a ensinar coisas também a Samuel. E nós devemos então compreender determinadas coisas, irmãos, porque a Bíblia diz que da descendência de Arão, né, que é o quê? Na verdade, a tribo de Levi, né? Então, né, Arão foi o primeiro sacerdote e, né, todos os sacerdotes de Israel deveriam ser descendentes de Arão. Não era possível você encontrar um sacerdote em Israel que não fosse descendente de Arão, né? E a Bíblia diz que Eli era filho de um dos filhos de Arão, Itamar. E os seus filhos, os filhos de Eli, né, Ofni e Finéias, eram sacerdotes também, obviamente. Só que nós encontramos um contexto espiritual, irmãos, bastante interessante ali na vida de Eli naquele momento, porque os seus filhos eram sacerdotes, mas eles eram sacerdotes, e segundo a Bíblia, eles eram sacerdotes malditos. A Bíblia chama os filhos de Eli de filhos de Belial, ou seja, filhos da iniquidade, filhos do pecado, filhos da injustiça, né? E aqueles dois homens, aqueles dois sacerdotes, eles praticavam coisas terríveis ali. Eles deitavam com mulheres dentro do tabernáculo de Deus. Eles usurpavam ali dos direitos de um sacerdote, oprimiam ali as pessoas que traziam ali animais para serem sacrificados, ou seja, praticavam toda a sorte de abominações a Deus que um homem poderia praticar. Eram homens terríveis segundo os olhos de Deus, e eram homens terríveis em relação também, né, àquela nação ou aquela cidade que aqueles dois homens eram sacerdotes. E a Bíblia diz que Eli, né, envergonhado com essa situação, certa vez disse para eles: olha, por que vocês não param de fazer isso? Por que vocês fazem isso? E ele disse assim: olha, quando um homem peca em relação ao outro homem, existe Deus que intercede por ele ainda e pode perdoar, mas quando um homem peca contra Deus, quem poderá interceder em favor dele? Ele disse aos seus filhos, envergonhado com aquela situação que naquele momento acontecia. E a Bíblia diz que, independentemente da promessa de Deus de que, né, dos filhos de Arão sairiam os sacerdotes, Deus em determinado momento veio para Eli, e você ouviu o texto que nós lemos aqui, onde ele falou, né, claramente para ali aquelas vidas, dizendo assim: portanto o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Quantas vezes, irmãos, nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas? Eu não sei se você recebeu uma promessa de Deus um dia sobre a sua vida.
Um homem, uma mulher foi usado por Deus para dar uma promessa de Deus sobre a sua vida. E eu vou dizer para você, independentemente daquilo que o homem ou a mulher de Deus são verdadeiramente em relação a Deus, o homem ele consegue, através das suas atitudes, destruir os intentos de Deus, destruir as promessas de Deus para as suas próprias vidas. Não é porque o homem tem promessas de Deus sobre ele que essas promessas se cumprirão irrestritamente. Não é verdade isso, irmãos. As promessas de Deus, elas estão ligadas à nossa fidelidade a Deus, ao cumprimento das promessas de Deus em relação às nossas vidas, estão ligadas verdadeiramente à nossa postura em relação a Deus, à nossa seriedade em relação a Deus, àquilo que nós somos para com Deus Todo-Poderoso. E olha só o que Deus falou. Olha só o que Deus falou para Eli, Seus filhos eram terríveis, mas olha só o que Deus falou para Eli, Porque, dizendo aquilo que eles eram: porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que eu ordenei que se fizessem na minha morada. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, e porque você e eles engordem com as melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ou seja, Deus estava chamando Eli, repreendendo Eli, porque ele não consertava aquilo que estava errado ali na sua casa. Porque Eli, além de não consertar, ele usufruía também daquilo que os seus filhos praticavam ali de forma abominável a Deus, subtraindo parte das ofertas, parte ali dos cereais, parte ali das carnes do sacrifício, para que pudessem ali usufruir, para o seu bem prazer de forma indevida. E Eli participava de tudo isso. E Eli participava dessa história. E eu vou dizer para você algo muito importante para a sua vida espiritual. Tudo aquilo que Deus nos dá, eu já falei isso inúmeras vezes neste lugar, tudo aquilo que Deus nos dá, nós temos obrigação de cuidar e cuidar bem. Tudo aquilo que Deus te dá, você tem a obrigação de cuidar e cuidar bem, e Deus vai requerer de você esses cuidados. Se você não cuidar bem da sua casa, se você não cuidar bem da sua vida espiritual, ou da vida espiritual daquelas pessoas que estão debaixo da tua autoridade espiritual, o Senhor Deus vai te chamar e vai requerer de você isso. Você não vai ficar inocente em relação a uma determinada situação que acontece na tua casa, se você se calar, ou se você não procurar consertar, ou se você não trabalhar para que aquilo se conserte, irmãos amados. Se Deus deu autoridade, Deus quer que nós usemos a autoridade. Você não pode negligenciar uma autoridade que Deus dá. Se nós fôssemos usar um termo dos nossos dias, seria prevaricação, ou seja, quando uma pessoa que tem autoridade deixa de cumprir as suas obrigações, Quando um servidor público deixa de cumprir as suas obrigações, ele está prevaricando, ele está deixando de fazer aquilo que ele tem que fazer. E é assim espiritualmente nas nossas vidas, sabe? Você foi chamado para algo de Deus, assim como a casa de Arão foi chamada para algo de Deus, e hoje nós somos chamados para sermos sacerdotes de Deus, para sermos pessoas que levam as coisas que são de Deus para a nossa casa, para a nossa família e para o mundo inteiro. Se Deus estivesse ali permitindo que isso acontecesse, e a negligência e o deixar quieto, passar a mão na cabeça, nunca resultará em algo positivo. Todas as vezes que você vê algo errado, eu sempre falo assim,
Todas as vezes que nós vemos algo errado e nós não agimos para que aquele algo errado seja corrigido, né? Aquilo que está errado vai se multiplicar de forma absurda e vai gerar uma destruição em determinado momento. Se existe algo errado, se você percebe algo errado, você tem que agir em relação àquilo que está errado. Nem que talvez não se resolva imediatamente, mas você não pode deixar de agir para que aquilo que está errado seja consertado, né? É a mesma coisa que você deixar um vazamento de água, né, que é pequenininho, né? Se você deixar sem conserto, de repente esse vazamento vai aumentando, e quando você vê, ele já está causando um transtorno inacreditável, né? Em relação a diversos fatores, né? E é assim também a nossa vida, irmãos. Eu sempre falo, né, em todas as questões, né, que estão ali ao meu redor, eu sempre falo assim para as pessoas e oriento, né, aquilo que está errado é para ser consertado, não é para sentar em cima, não é para fingir que não existe, não é para, né, participar daquilo que está errado. Aquilo que está errado, ele tem que ser corrigido, tem que ser consertado, e tem que ser corrigido e consertado o mais rápido possível. E essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a atitude que nós devemos praticar em todas as circunstâncias da nossa vida. Em todas as circunstâncias da nossa vida, você tem que agir desta forma, né? Para que, inclusive, as questões espirituais não sejam afetadas. A nossa responsabilidade espiritual, ela é enorme, irmãos. Não pense que é só o pastor que tem responsabilidades espirituais, porque as responsabilidades espirituais de um pastor, elas são assim incomensuráveis, não dá para a gente medir. E se a gente negligenciar as coisas que são de Deus, Deus vai nos chamar uma hora. Deus vai nos chamar uma hora e talvez, né, aconteça como aconteceu ali com os filhos de Eli, e também com Eli, e também com os outros filhos de Eli, segundo a palavra que o Senhor Deus disse a ele, né? Deus disse a Eli, irmãos amados, por causa das atitudes dele, né, que os 2 filhos dele morreriam no mesmo dia. Esses 2 filhos morreriam no mesmo dia, e que ele tiraria, arrancaria, né, ali, né, o direito, né, da descendência de Eli de serem o quê? Sacerdotes de Deus. Foram coisas terríveis, coisas enormes, irmãos amados. E se você olhasse a profundidade daquilo que é que Deus falou, você vai entender assim, né? Eli era filho de Tamar, né? Então você vai entender que Deus exterminou completamente, né, a geração de Itamar da terra, tirando o direito deles de serem sacerdotes. Um dos filhos de Arão foi extinta completamente a promessa de Deus deles serem sacerdotes. É algo enorme, irmãos. Se você for olhar, né, se você for olhar assim para a sentença que Deus deu para essa causa, né, foi enorme, foi terrível, foi muito dura aquilo que Deus estabeleceu por conta, né, do pecado, por conta do desprezo das coisas que são de Deus e por conta da leviandade espiritual daqueles homens que achavam que Deus não enxergava nada. Talvez muitas pessoas ainda achem isso, que Deus não enxerga nada. Talvez homens que se dizem de Deus, né, estejam praticando as mesmas coisas que aqueles 2 homens, adulterando.
Talvez os homens que se dizem de Deus estejam roubando, como aqueles 2 homens faziam. Talvez você esteja vendo isso nos dias de hoje, em A, B ou C. Talvez você esteja vendo isso hoje, e a sentença de Deus, ela será igual, irmãos, porque Deus é justo e fiel, e ela será igual. Um dia todas essas pessoas sofrerão as consequências das suas atitudes. Não pense que isso não irá acontecer, porque Deus está atento, olhando. Deus é justo e Deus julga as questões da mesma forma. E nós encontramos aqui na palavra de Deus o grande condicionamento, a grande visão espiritual daquilo que Deus pensa destas coisas e dessas atitudes que o homem faz e pratica em relação às coisas que são de Deus. A negligência nunca acabará bem. A omissão nunca acabará bem. Então você ouça muito bem o que eu estou dizendo. Você tem obrigações espirituais sobre as pessoas que estão sobre a sua autoridade. Você tem autoridade espiritual sobre a sua casa, e ali você deve zelar para que as coisas que são de Deus sejam plenas, sejam corretas, sejam verdadeiras. Você tem que ser o mentor desta obra. Você tem que ser o mentor. Você tem que ser o condutor. Você tem que ser aquele que, que corrige. Você tem que ser aquele que faz com que as coisas de Deus se manifestem aonde quer que você esteja e que você tenha autoridade, obviamente. Para que você seja uma pessoa abençoada e a sua casa seja uma casa abençoada, sob pena de Deus tirar todas as promessas que você tem sobre a sua vida, sob pena de Deus eliminar da sua história coisas maravilhosas que deveriam acontecer na sua vida. Eu me lembro que uma vez uma mulher, ela era diaconisa e o seu esposo era diácono também, e ele adulterou e se desviou e abandonou o lar, tal. E aí ela veio me perguntar: mas pastor, explica um negócio para mim. Teve um pastor profeta que orou por nós em determinado momento, e o pastor profeta disse que existiam grandes e maravilhosas promessas na vida do meu esposo, que ele seria um grande homem de Deus, que ele seria um homem muito usado por Deus, e de repente acontece isso, ele abandona a família, me abandona e abandona a igreja e resolveu casar ou juntar com uma mulher que não tem nada de Deus. Eu olhei para ela e falei assim: você tem certeza que o homem que falou isso era um homem de Deus? Ela falou assim, eu tenho. E eu falei para ela, o homem tem o poder de desfazer as palavras de Deus sobre a sua vida. Pelo livre-arbítrio, pela decisão do próprio homem, o homem pode abdicar das coisas que são de Deus, e a maior abdicação que o homem faz é desprezar o sacrifício de Jesus na cruz, desprezar Jesus, e vão perder a salvação prometida por Deus na Bíblia toda, desde o pecado de Adão, quando Deus amaldiçoou o homem, expulsou da sua presença, Deus prometeu Jesus para restaurar o homem, e o homem despreza e joga fora a promessa de Deus. Que você esteja atento a isso, irmãos, porque Deus não é um boneco, e Deus está atento a tudo que acontece nas nossas vidas. E de repente, eu vou dizer para você de novo, não deixe com que a sua vida se transforme em algo, que você vai ser conduzido pela misericórdia de Deus, ao invés de ser conduzido pelas promessas de Deus. As promessas de Deus devem acontecer de forma plena na sua vida todos os dias, e que você não viva de misericórdia, porque viver de misericórdia unicamente é viver sofrendo.
conforme você já ouviu eu falar neste lugar. E Deus, irmãos amados, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão justo, Ele é tão fiel, que Deus olhava essa situação, e Deus olhou o coração de uma mulher, Deus olhou o coração de Ana, e Deus estabeleceu ali a redenção, né? Deus estabeleceu ali algo muito maior do que aquilo que talvez você esteja imaginando. Deus trocou ali homens que eram impuros, homens que eram mundanos, que serviam ao Senhor no tabernáculo, por um homem chamado Samuel. Um homem consagrado desde o seu nascimento ao Senhor, e um homem que seria usado tremendamente por Deus durante 60 anos ali em Israel. Um homem que foi usado por Deus para ungir o primeiro rei de Israel, Saul. Depois, esse mesmo homem, Samuel, foi usado por Deus para ungir também Davi, a rei de Israel. E Samuel era um homem que aprendia tremendamente do Senhor, e a Bíblia diz que todas as palavras que Deus falava através de Samuel aconteciam. Você ouviu aqui a palavra do Senhor, né? Quando o Senhor falou, né? Deixa eu pegar aqui o versículo. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Se você olhar um trecho da palavra do Senhor que nós lemos aqui, você vai, né, entender um contexto muito triste também. Quando o Senhor Deus disse que naquele tempo, no tempo em que Eli era sacerdote, o Senhor não falava. Na época em que Eli era sacerdote, o Senhor não se manifestava. A manifestação do Espírito Santo de Deus era completamente escassa, era completamente ali quase que anulada, por causa da situação que aquele povo vivenciava. E o Senhor mudou aquela história, voltando a falar com o povo de Israel através de um homem, um profeta, que foi consagrado a Deus e viveu de forma íntegra, e depois os seus filhos foram sacerdotes também, usados por Deus ali durante muitos anos, e durante toda a história de Israel. Irmãos, a Bíblia ela é extremamente igual em determinadas situações. Nós vemos aqui dois contextos espirituais completamente diferentes, para que nós possamos aprender como Deus trata as diferenças, como Deus tratou diferentemente Abel e Caim, como Deus tratou diferentemente Esaú e Jacó, né? Como Deus tratou diferentemente Eli, e Deus tratou diferentemente também ali Samuel, e em diversas outras situações, né? Comparativamente, como Deus agiu, os dois ladrões na cruz, Jesus no meio dos dois ladrões na cruz, são dois contextos diferentes, né? Para uma situação muito parecida, para que nós pudéssemos aprender o verdadeiro caminho e a diferença da atitude de Deus e da ação de Deus em relação às duas atitudes diferentes que deveriam ser sempre iguais. Quando Deus fala assim, olha, eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam, é uma palavra que está viva, irmãos.
É uma palavra que opera nos dias de hoje ainda, e que está no meio de nós. E todas as vezes que você despreza algo de Deus que está sobre a sua vida, você está desprezando o próprio Deus. E você ouça a palavra do Senhor, e você será desprezado pelo Senhor em algum momento. As pessoas às vezes acham que podem pintar e bordar em relação a Deus, que sempre Deus estará lá, disponível para abençoar, porque Ele é bonzinho, porque Ele é misericordioso. E eu vou te lembrar e vou te alertar de novo que a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas é Jesus. Todas as vezes que nós rejeitamos Jesus, nós rejeitamos a misericórdia de Deus, e não há como você pedir misericórdia sem Jesus, porque a misericórdia de Deus é Jesus. A misericórdia sobre a humanidade é Jesus. A misericórdia sobre as nossas vidas é Jesus. Se Jesus não estiver sobre as nossas vidas, como Deus vai ter misericórdia de nós? Como você vai pedir misericórdia para Deus se você está distante de Deus, se você rejeita a Deus, se você rejeita o sacrifício de Jesus, se você rejeita o próprio Senhor Jesus? Como pedir misericórdia de Deus? Não, Deus virá com juízo, Deus virá com poder, Deus virá com sentença, irmãos amados, porque Deus não é bobo, porque Deus cumpre a sua palavra, porque Deus tem autoridade. Deus está falando, né? E é como o povo de Israel, que não ouvia, e Deus tentava e falava, né? E o povo não dava ouvidos e sofreu terrivelmente consequências espirituais, porque não davam ouvidos ao Senhor, não davam ouvidos a Deus, né? Quem não dá ouvidos a Deus é louco. Quem não dá ouvidos à voz do Senhor é louco. Quem tenta manipular a Bíblia em relação à sua vida é louco, né? Quem ignora a palavra do Senhor na sua vida é louco, né? Porque, conforme nós dissemos aqui, né? Quem negligencia sofrerá as consequências da sua negligência. Né? Que você possa, sabe, neste dia que nós estamos falando desta mensagem, que você possa aprender um pouco de Deus, para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ana, na sua aflição e na sua angústia, estava na presença de Deus. E Ana, na sua aflição e angústia, pôde ainda assim oferecer ao Senhor aquilo que ela mais desejava, consagrar a Deus, porque ela sabia que aquilo era o melhor para a vida de Samuel. E depois, irmãos amados, Deus deu mais filhos a Ana. Deus abriu a madre dela de forma tremenda. Ela teve mais filhos e mais filhas, né? Porque Deus ouviu uma oração. Porque Deus ouviu uma oração. E você se acostume a cumprir aquilo que você promete para Deus. A própria Bíblia diz assim, né? Que Deus não pede que ninguém faça voto a Ele. Mas a Bíblia diz também que aquele que faz um voto ao Senhor, corra para cumpri-lo. Principalmente porque está entrando um ano novo agora, né? E normalmente quando muda o ano, as pessoas falam um monte de coisa para Deus. Ah, Senhor, eu vou ser melhor. Ah, Senhor, eu vou ler mais a Bíblia. Ah, Senhor, eu vou orar mais. Ah, Senhor, eu vou parar de pecar. Ah, eu vou parar de fumar. Eu vou parar de beber. Eu vou parar, né, de adulterar. Eu vou parar de fazer um monte de coisa, né? Fala para Deus isso, né? Aí vem o primeiro dia do ano e a pessoa não faz absolutamente nada disso. Eu penso, irmãos, olha só o que eu vou falar para você. Eu penso que nós devemos fazer votos a Deus. E um voto nunca é uma troca.
Você não pode fazer um voto a Deus pensando numa troca, porque Deus abomina isso. Faça votos a Deus mesmo, e que esse voto seja algo motivacional, que você se lembre: eu fiz, então eu tenho que cumprir, eu falei para Deus, então eu tenho que cumprir, que seja essa a tua força, porque Deus vai te retribuir em relação ao teu esforço, em relação àquilo que você fala para Deus. Deus vai te retribuir, É por isso que muitas vezes as pessoas fazem votos e depois do voto as coisas acontecem, não é uma troca, mas é algo que Deus entendeu, que merece recompensa, porque houve um compromisso e houve o cumprimento daquele compromisso. Agora, você imagina assim, a pessoa faz um voto com Deus, e não cumpre o seu voto. Que compromisso Deus tem com essa pessoa? Que compromisso Deus pode ter com essa pessoa que fala para Deus: eu vou fazer isso, e não faz coisa nenhuma? É como nós vemos na palavra do Senhor Jesus falando, que o homem tinha 2 filhos, e o pai desses filhos, o homem, mandou que esses filhos fossem trabalhar no campo. Um deles reclamou e foi. O outro disse que iria e não foi. E aí Jesus perguntou: qual desses fez a vontade de seu pai? Qual desses fez a vontade do seu pai? Nós devemos entender, irmãos, que quando a gente fala, a gente tem que cumprir. A própria palavra diz: o Senhor Jesus falou: seja o seu sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, é de procedência maligna. Ou seja, quando você fala e não cumpre, você está o quê? Mentindo. E quem não cumpre e mente está fazendo o quê? Vontade do diabo, porque ele é o pai da mentira, segundo o próprio Senhor Jesus. Sabe, irmãos, Deus é muito sério, Deus é zeloso, e Deus quer que nós sejamos zelosos também em relação às coisas que são dele. Cumpra o teu papel, faça a tua obrigação espiritual de forma íntegra, com amor, com integridade, não deixando com que as coisas que são do mundo interfiram naquilo que é espiritual, porque não acaba bem. Não acaba bem. E aí, irmãos, eu vou falar para você de novo. É por isso, sabe, que você comumente vê crentes frios. Você vê crentes, pessoas que vão para a igreja, e essas pessoas não têm comunhão com o Espírito Santo. Essas pessoas não ouvem a voz de Deus, não conhecem a palavra do Senhor. Essas pessoas têm grande dificuldade para orar, têm grande dificuldade para ler a Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estão tendo uma vida falsa, porque eles estão tendo uma vida distantes de Deus, negligenciando a palavra, negligenciando aquilo que eles têm que fazer de forma diária nas suas vidas. É por isso que você vê esse quadro terrível nas igrejas hoje. Você não seja igual. Nós estamos falando isso. Você não seja igual. Não olhe para aquilo que está acontecendo hoje, que nas pessoas que se dizem cristãs, porque, irmãos amados, existe muita falsidade, existe muita mentira, estão distantes de Deus, longe de Deus, porque aquele que tem Deus no coração
aquele que tem o Senhor como guia da sua vida, né? Tem prazer nas coisas que são de Deus, tem prazer nas coisas santas, né? Quer adorar ao Senhor, tem prazer em adorar a Deus, tem prazer em fazer a vontade de Deus e busca incessantemente se aperfeiçoar diante de Deus. Não são pessoas que vivem aí, sabe, uma vida dupla, né? Estão na igreja, mas são pessoas que roubam, são pessoas que têm vícios, são pessoas que não mudaram de vida. Aquele que entregou a sua vida a Jesus muda de vida. Aquele que entregou a sua vida a Jesus nasce de novo, conforme nós falamos na palavra pastoral dessa semana. Aquele que entrega a sua vida a Jesus nasce de novo. Se não nascer de novo, está mentindo, não tem parte no reino dos céus, conforme Deus disse, conforme Jesus disse a Nicodemos, não tem parte no reino dos céus. Tem que nascer de novo, tem que nascer de novo, tem que ter uma nova vida, novos pensamentos, novas palavras, novas atitudes. E hoje nós não vemos nada disso, né? A prostituta continua prostituta, sabe? Vai para a igreja, continua sendo. O ladrão continua sendo ladrão. O viciado continua sendo viciado, né? O bandido continua sendo bandido. O corrupto continua sendo corrupto. E estão lá se enganando, né? E tem um que não corrige essas atitudes e vai sofrer as consequências de Eli. Eli morreu no mesmo dia que os seus 2 filhos morreram. Morreu no mesmo dia. Velhinho, mas morreu no mesmo dia. Deus exterminou a descendência de Eli como sacerdotes. Um deles tentou ser sacerdote e foi expulso de Israel por Salomão. Foi expulso de Israel por Salomão, porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Eu escolho ser Samuel. Eu escolho ser aquele que se consagra a Deus, que busca a Deus. Eu escolho aquele que sabe da autoridade que está sobre a sua vida e que zela por esta autoridade. Eu escolho ser Samuel. Eu escolho dizer para o Senhor: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. É esta a minha escolha. E que você, sabe, reflita qual está sendo a sua escolha. Que você reflita se você tem tratado bem as coisas que são de Deus na sua vida. E tem usado da sua autoridade espiritual para fazer com que as coisas que são de Deus não se percam na sua vida. Sabe, irmãos, era muito triste o que estava acontecendo ali com Eli. Principalmente quando Deus falou, naquela época o Senhor Deus não falava mais. Deus quer falar, Deus quer operar, Deus quer curar, Deus quer te usar, Deus quer que você tenha uma família abençoada, todos servos de Deus. Mas Deus não vai abrir mão que você cumpra o seu papel. Que você compreenda e entenda isso. E que tudo aquilo que Deus falou nesses poucos capítulos aqui de 1 Samuel, você aprenda. Porque Ana orou na sua angústia e tristeza, orou. Estava na casa de Deus. Samuel foi homem íntegro na presença de Deus durante 60 anos. Deus confirmou a sua descendência.
Essa é a resposta que tem que ser na nossa vida. O ensino que tem que prevalecer na nossa vida. Certa vez Deus disse ao povo de Israel assim, ó, eu levantarei sacerdotes, né, cheios do Espírito Santo, que ensinarão o meu povo com integridade. Ensinarão o meu povo com integridade, para que eles possam me conhecer. Deus certa vez falou assim, maldito é aquele, falando para os sacerdotes, maldito é aquele que apacenta o seu próprio ventre. Maldito, maldito, maldito é aquele que faz a obra de Deus por interesse. Maldito é aquele que faz a obra de Deus por benefício próprio. Maldito. Que você seja aquele que Deus falou, homens cheios do meu conhecimento, que ensinarão os meus caminhos ao meu povo. Fique de pé, eu vou orar por você. Você se lembra, né, irmãos, que você é sacerdote de Deus, né? Obrigado. Então que você nesta manhã, você possa se colocar diante de Deus mais uma vez, pedir a ajuda de Deus. Essa madrugada eu pedi a ajuda de Deus. Falei, Senhor, eu preciso pregar a tua palavra. Fala. Eu pedi a ajuda de Deus. Peça a ajuda de Deus. Mas, irmãos, se você não consertar aquilo que está errado na sua vida, como Deus vai te ajudar? Como Deus, sabe, vai ter alegria e o prazer de fazer cumprir aquilo que você está pedindo? Como? Como isso vai acontecer? Explica para mim. Explica para mim. Você pede coisas ao Senhor e você deseja que Ele cumpra aquilo que você pede, e quando Deus pede coisas a você, você não faz. Como é essa lógica? Que lógica é essa? Eu peço e Deus tem que fazer. Deus pede e eu não faço. Aí eu peço e Deus tem que fazer. Deus pede e eu não faço. Que coisa louca e maluca é essa? Que hoje você cesse com essa história louca e maluca, para que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vou orar por você agora. Deus Altíssimo e Deus tremendo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem convencido, Senhor, o teu povo, Senhor. Pai, a tua palavra diz que é o teu Espírito Santo que convence o homem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor de toda a terra, eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu poder se manifeste no meio deste povo, Senhor. Papai, eu rogo a Ti, Senhor de toda a glória, Pai, ó Senhor, que a raiz, Senhor, plantada, Senhor, neste lugar, cresça, Senhor, de toda a glória, Pai. Cresça, Senhor, de toda a glória esta raiz, Senhor, para que, Senhor, de toda a terra, Pai,
Oh, Senhor, a semente não se perca, Senhor, no meio do caminho, Senhor. Oh, Deus exaltado e rei glorificado, meu Senhor. Pai, as nossas palavras são inúteis, Senhor, se o Teu Espírito Santo, meu Senhor, não agir, Senhor, de toda a terra, Pai. Papai, as nossas palavras, Senhor da glória, não têm poder se o Teu poder não se manifestar, Senhor, através do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. Então eu te peço, manifesta-te, Deus, porque nós precisamos, Senhor, do Teu manifestar, Senhor. Pai, manifesta-te, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Manifesta-te, Senhor Deus Todo-Poderoso, gerando raízes, Deus, gerando raízes profundas, Senhor, de toda a terra, Pai, para, Senhor, de toda a glória, Pai, que a semente cresça, Senhor, para que floresça, Senhor, dê frutos, Senhor, da glória, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Edifica a Tua igreja, Senhor. Sentencia a bênção, Senhor, neste lugar sobre o Teu povo, Senhor. Sentencia, Senhor, com o Teu poder e com a Tua graça, Senhor, de toda a glória, porque Tu és fiel para cumprir a Tua palavra, Senhor. Tu és fiel, Senhor, de toda a terra, Pai, para manifestar o Teu poder mais uma vez, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu vou contra agora, Senhor, de toda a terra, Pai, toda ilusão e toda mentira, Senhor, que Satanás tem plantado, Senhor. Pai, eu vou contra agora, Senhor, eu vou contra agora, Senhor, para pisar, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, as obras das trevas que iludem e enganam, Senhor, que geram pessoas, Senhor da glória, Pai, que estão distantes de Ti, Senhor, e acham que estão próximas de Ti, Senhor. Pai, que a ilusão e a mentira caia por terra agora, Senhor. Que o Teu povo olhe para a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra é a verdade, Senhor. Para que possam refletir sobre as suas vidas e possam concluir, Senhor, aquilo que é certo e aquilo que é errado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este povo, eu abençoo a Tua igreja, para a glória do santo nome de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado. Você está abençoado pelo Senhor.